Fazendo esse rápido resumo aí, já colocou que o Guarani teve pelo menos 5 grandes oportunidades para ganhar o jogo. Agora, criar oportunidades é uma coisa, botar para dentro é outra. Aí teve deficiência nas conclusões, em alguns momentos tomou a decisão errada, em outros momentos acho que houve azar. Por exemplo, essa última bola do jogo do Bruno Mendes, ela tinha o endereço, escanteio muito bem batido pelo Regis. O Bruno Mendes é um grande cabeceador, ele ataca a bola, se antecipa a zaga e ela explode no travessão. Agora não pode, né, cara a cara, Bruno José perder, cara a cara, Bruninho perder, esperar, demorar um pouquinho para bater, permitir com que o zagueiro dê o bote e faça o caos. Então, eu tenho que contar a história do jogo da seguinte maneira. Primeiro tempo, até a metade dele, o Guarani, com a intensidade que a gente acostumou a ver e admirar nesse campeonato dentro de casa, sobretudo sob o comando do Humberto Louser. Depois tomou o gol que foi anulado e eu vi o lance outras vezes, outros ângulos, outros arquivos, e a verdade é que o Guilherme Bissoli dá um tapinha na bola assim, quando ele domina e ela sobe antes dele bater com a cabeça, ele ia perder o domínio da bola e ele dá uma ajeitadinha, se foi voluntário ou não. Esse foi o lance mais polêmico do jogo, mas a verdade é que a bola desvia a trajetória, vem na testa dele, ele domina de novo e aí faz a embaixadinha e mete um golaço. Para mim o gol foi bem anulado, no momento eu tive dúvida, e depois desse lance o Guarani arrefeceu, parece que se assustou, parece que se sentiu ameaçado, passou a não ter mais a mesma intensidade, passou a não usar mais aquela variação de jogadas, ora na direita com o Bruno José, ora na esquerda com o João Vitor, e o Ceará equilibrou o jogo no primeiro tempo, e o segundo tempo foi igual à segunda metade do primeiro tempo. Igual, jogo lá e cá, um jogo muito disputado de intermediária a intermediária, poucas chances, e se você for pensar aí num dos quadros, não é, do nosso apito final, que é a defesa do jogo, você vai ter imensa dificuldade para encontrar uma grande defesa, seja ela do Pegorari, seja ela do Bruno Ferreira, o goleiro do Ceará. Isso mostra que, apesar do Guarani ter criado oportunidades, ter estado próximo do gol do Ceará mais do que o Ceará esteve do gol do Guarani, na verdade o Guarani estava sem inspiração para finalizar, e hoje, durante 2/3 do jogo, metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo, foi um time sem a intensidade, sem a explosão, sem a verticalidade, que em alguns momentos inclusive irritou o seu torcedor, errando passes, tocando demasiadamente a bola lateralmente, com pouca participação de passagens dos laterais, com poucas bolas alçadas, tendo um jogador com a qualidade que tem o Bruno Mendes no cabeceio. Então o Guarani sentiu um pouco aquela dinâmica de movimentação do Derek na frente. O Bruno Mendes é mais estático, fica mais facilmente marcado, e mesmo assim no dia do seu aniversário ele poderia ter dado a vitória para o Guarani. Mas não foi uma grande apresentação não, foi uma apresentação irregular, de altos e baixos, de muitos erros que normalmente a equipe não vinha cometendo, e principalmente com uma intensidade baixa e diferente daquela intensidade agressiva que nós víamos de muita autoridade do Guarani nos outros jogos dentro dos seus domínios, perdendo 2 pontos em casa, mas está tudo certo, tem muito campeonato pela frente e o Guarani continua colado no G4, meu queridíssimo Edu Pinheiro.